Pessoas do meu coração, e aí, tudo bem? Deixa esse helicóptero passar. Ela tá atrapalhando nós. Então, gente, hoje eu tô aqui pra mais um vídeo massa, um vídeo que é super esperado por muita gente, acredito eu, porque muita gente me pede isso o tempo inteiro, tanto por inbox como aqui no YouTube. E eu queria pedir pra você já ir curtindo, porque o conteúdo é maravilhoso, gente. O conteúdo é bom, então faz esse favor pra mim, curte ele agora. Hoje a gente tem convidados, pessoas que estarão participando do nosso vídeo, dando seu contribuimento, explicando, sendo exemplos, né, em tudo que eu vou falar pra vocês. E falar um pouco sobre as maneiras que você pode vir para os Estados Unidos. E eu tinha pensado que vou colocar um tripézinho, vou fazer um vídeo bem bonitinho, assim, sentadinha, toda de gola polo, mas eu disse, sabe uma coisa? Não, vou dar uma voltinha no meu quintal e vou conversar com vocês, como se vocês estivessem conversando de amigo para amigo, contando qual foi a minha experiência e como você pode fazer para você também. Então, gente, muita gente pensa que para vir para os Estados Unidos só dá para vir daquele jeito, que o Sol veio da novela, atravessando o Brasil pelo México e sendo preso, ou então vindo de uma forma para ficar ilegal, vindo como turista para ficar ilegal. E essa não é a forma mais recomendada, muitas pessoas vêm assim, e eu vou falar no final do vídeo sobre como as pessoas, muitas pessoas vêm para cá. De uma certa forma é a forma mais fácil, mas tipo assim, é mais arriscado. Enfim, quando for na hora eu vou falar sobre isso. Mas existem outras formas de você vir para os Estados Unidos legalmente, e que dá trabalho, que é mais seguro e é mais certo, entendeu? Enfim, vamos começar com o visto de trabalho. Eu queria começar dizendo que o visto de trabalho, ele é o visto mais trabalhoso de conseguir. Por quê? Porque você precisa fazer algo que seja excepcional aqui nos Estados Unidos. Eles jamais iriam contratar alguém que faz a mesma coisa que alguém na rua faz. Entendeu? Alguém ali já faz. Tipo assim, eu quero ser atendente do McDonald's. Tem muita gente fazendo aqui, a gente tem gente para fazer isso aqui. Então você tem que sim ser um trabalhador, ter uma área excepcional. E para vocês eu vou dizer assim, quais são as 6 áreas excepcionais, as áreas que mais contratam aqui nos Estados Unidos para o visto de trabalho. Vamos lá. E a primeira área que eu queria falar é a área de engenharia e automação. São dos setores mais procurados aqui, que mais existe vagas para imigrantes, principalmente se você é da área de infraestrutura e energia. A área de inteligência artificial também tem muitas vagas. Fica a dica aí. A segunda área que eu queria falar para vocês, que tem muitas vagas aqui de trabalho, é a área da tecnologia de informação, de TI, para quem tem experiência no desenvolvimento de software. Então, é uma área que está bombando aqui, que tem muitas vagas para ele. A terceira área que aqui bomba de vagas é a área da saúde. Gente, eu não estou falando só de médicos e dentistas, não. Vocês podem acreditar que fisioterapeutas, terapeutas, pessoas que têm experiência com crianças especiais, são áreas que tem muitas vagas aqui, mais até do que médicos, enfermeiros e dentistas. Essas áreas. Quarta área aqui, que é muito procurada, tem muitas vagas para imigrantes, é a área do mercado financeiro, administradores, contadores. Tudo isso, principalmente depois da crise que teve em 2008, eles começaram a contratar muito mais pessoas, imigrantes com experiência. Então, se você for vendo toda a diquinha que eu tô falando aí, qualquer pessoa que você conhecer a área, você compartilhar esse vídeo com essa pessoa. A quinta área, gente, é o turismo. Os polos fortes de turismo aqui nos Estados Unidos, que é Nova York, a Califórnia, estão contratando cada vez mais pessoas do mundo inteiro. Com a desculpa da língua, né? A gente tem o português, que é similar ao espanhol, e isso ajuda muito. Então, o pessoal do turismo fica ligado que surgem muitas vagas para essas pessoas que querem ter a oportunidade de morar fora, de ter uma experiência fora do Brasil. E a sexta área é a área de pesquisa científica. Cada vez mais os pesquisadores da área da engenharia, da matemática, da ciência, estão cada vez mais sendo requisitados aqui, principalmente se você tem uma pesquisa interessante em andamento. É claro que não pode ser qualquer pesquisador. Você tem uma pesquisa interessante, algo que interesse a eles, algo que você vem desenvolvendo. Então,
fica ligado, sim, cada área dessa, você tem que, eu não vou poder falar especificamente sobre cada área, porque eu não tenho conhecimento, mas eu tenho conhecimento de saber que todas essas áreas que eu citei agora são áreas que são requisitadas aqui, que são valorizadas, sim. Mas, de antemão, não é só ser dessa área, né, gente? Você vai precisar ter o seu currículo preparado para ser esse funcionário, a pessoa excepcional, como eu já falei para vocês, aqui nos Estados Unidos. E a primeira coisa primordial para que você seja contratada, minha florzinha, contratada por um mercado, contratado ou contratada pela uma empresa americana, é você falar o inglês. O inglês tem que ser a sua top prioridade. Se você não fala ainda, vai ser a próxima coisa que você vai procurar agora. Porque não adianta você ter a experiência que você tiver. Gente, você tendo inglês e tendo um currículo bom, e você sendo de uma dessas áreas, tipo, contrata um advogado de imigração para te ajudar a aplicar para alguma empresa. Porque é um processo, digamos, trabalhoso, mas não é impossível. Quando você é aceito por uma empresa para fazer um trabalho lá, né? Você tem o inglês e você tem o seu currículo, é muito mais fácil você conseguir o green card através desse trabalho. E agora eu vou deixar o meu amigo Danilo explicar para vocês como foi o processo dele, como ele chegou aqui nos Estados Unidos e como hoje ele conseguiu o green card dele através do visto de trabalho. Oi, tudo bem? Meu nome é Danilo e a Alice, uma grande amiga nossa, pediu para eu falar um pouquinho sobre como é essa transição aí de um visto, que no caso meu foi do J1 para o H1B, para o processo de Green Card. Então, começar pelo começo e tentar ser breve, o que é muito difícil se você me conhece. Eu fiz Física Médica na Universidade de São Paulo, em Ribeirão Preto, estado de São Paulo. E no fim da faculdade, da graduação, né, que a gente chama no Brasil, eu comecei a me envolver com bastante pesquisa e decidi fazer doutorado na mesma faculdade. Então, no fim do doutorado, no meio do doutorado, eu fui morar na Inglaterra por um ano, fazer o que a gente chama de doutorado sanduíche. E ali eu já sabia que provavelmente eu não ia ficar no Brasil muito tempo, porque as pesquisas que eu estava a fim de fazer não estavam acontecendo tão bem no Brasil na época, isso é 2016, certo? Então, óbvio, né, uma coisa que a Alice pediu para eu ressaltar é a língua, né? Como eu já trabalhava com ciência e estava morando na Inglaterra, obviamente eu estava falando inglês já na época. Isso é um dos conselhos. Você precisa falar inglês se você quiser se envolver com qualquer emprego aqui nos Estados Unidos que seja uma coisa mais formal. Se você quer se envolver com algum trabalho mais específico e usar a sua graduação, obviamente você precisa falar inglês, porque é a língua, né? E aí a gente começa a falar um pouco da minha trajetória aqui com a relação de vistos, certo? Então, quando eu terminei o doutorado, eu fui convidado para trabalhar na Universidade do Havaí. E como um pós-doc, né? Pós-doutorando, no caso. Aí no Brasil a gente enxerga o pós-doc de uma forma que eles enxergam de outra, tá? Que é um emprego mesmo. O pessoal não fica olhando mais como você está lá na faculdade, estudando, etc. Não, você está trabalhando, você está fazendo uma pesquisa e por isso tem diferentes vistos que eles podem te oferecer. Mas as coisas mudam, a vida acontece e eu decidi que eu queria ficar mais tempo lá no Havaí, óbvio. E precisei trocar de visto, desse J1 e ir para o H1B. E aí deu certo, demorou uns 3, 4 meses. Aí aplicou para esse H1B, que é o visto de trabalho mesmo. E com esse visto vem a possibilidade de você aplicar para o Green Card como um trabalhador mesmo, né? Chama Employed Based, a categoria lá do Green Card. E esse eu usei advogado, que é uma papelada meio terrível para você colocar, e você está sempre com medo de que se vai dar certo, se não vai. E aí tem todo o processo lá, você vai mostrar na prática que você é um trabalhador indispensável. Os Estados Unidos ia perder muito se você deixasse o país. E, obviamente, vai ganhar muito se você ficar aqui. Então, os advogados vão olhar suas publicações, com quem você trabalhou, eles vão pedir para as pessoas que nem te conhecem, mas que citaram trabalhos seus, se eu ir lá e fazer uma carta de recomendação, e toda essa papelada vai lá pro escritório de imigração lá, né? Enfim, quando chegar lá, eles vão falar, ok, beleza, esse cara aqui, ele realmente faz sentido, ele tá aqui,
O que é muito contraditório, cara. Tem gente que acha que você tem que ser o melhor pesquisador, ou sei lá e tal, tem um monte de citação. Eu tinha 30 citações na época, sabe? Tem gente que tem 5 e consegue, tem gente que tem 500 e consegue. O lance é, eles montam para colocar você numa posição que eles vão precisar, beleza? E o meu processo durou 1 ano e 5 meses, assim, mais ou menos. Do dia que eu contratei o advogado pro dia que chegou o green card em casa. Então não é o fim do mundo. Óbvio, gastei uma grana, foi uns $8.000 aí com tudo. Entre advogado e papelada que tem que pagar, e taxa disso, e traduzir aquilo. Mas é isso, valeu a pena. Tô aí, já faz 1 ano, né, que saiu. E tem validade de 10 anos de cara já, né? Então tem um tempão aí para trabalhar, fazer minhas paradas. Se eu realmente decidir ficar aqui pro resto da vida, dar entrada aí como é que chama a parada? Naturalização. Se tiver alguma dúvida aí, pode falar comigo, manda aí um oi no qualquer coisa aí que a Alice colocar, meu e-mail, Instagram, sei lá o que. Beleza? Um grande abraço aí, um beijo, aloha! E o segundo visto que eu queria falar para vocês é o visto de estudante. O visto de estudante, gente, você pode vir como estudante de intercâmbio, como eu vim para o Ciências Sem Fronteiras, e aí você vai precisar de uma filiação com alguma escola daqui. Algumas pessoas vêm para fazer intercâmbio de inglês, eu vim, no caso, para fazer intercâmbio na universidade. Então, você vai precisar desse contato dessa escola, para que ela você vai pagar o valor lá, que cada escola cobra de acordo com o tempo necessário. Mas existem também as bolsas que muitas universidades nos Estados Unidos inteiro oferecem para estudantes excepcionais e para pessoas que falam inglês, é claro, porque o inglês é uma das principais exigências. Então, eu indico que para toda pessoa que estiver pensando em começar a faculdade ou estiver fazendo a faculdade, para você investir tanto no seu inglês, se você tem interesse. Alice, eu tenho muita vontade. Alice, meu filho, eu vou começar a faculdade agora. Eu tenho um sobrinho, uma prima que está começando a faculdade agora, ou que já começou a faculdade, ou até que já terminou, e que tem muita vontade de morar fora, que queria vir como estudante de mestrado. Tem muitas bolsas, tipo assim, a única coisa que você vai precisar pagar às vezes vai ser... é uma possibilidade, gente, para quem não tem como investir, porque qualquer um desses vistos, você vai precisar desembolsar uma grana para as traduções, para a aplicação, precisa, né? Já o estudante de mestrado ou de doutorado que vem com a bolsa, o mínimo que você tem que desembolsar é com, acho que com a aplicação. E para isso, quem vai explicar para a gente como foi que conseguiu a bolsa de mestrado, em que ela ainda recebe, além de fazer o mestrado, ela recebe consegue pagar as continhas dela, não é para viver luxando, mas consegue pagar as contas e viver aqui no Havaí. É a minha amiga Luana, ela vai explicar para vocês, bem resumidamente, como foi o processo dela e como ela conseguiu chegar até aqui para estudar aqui no Havaí, numa das universidades, e fazer o mestrado dela aqui na Engenharia Civil. Aloha, galera! Meu nome é Luana. Atualmente eu sou mestranda aqui no Departamento de Engenharia Civil da Universidade do Havaí. Eu vou contar um pouquinho para vocês, né, sobre a minha história de como eu fui parar aqui no Havaí. Então, eu me formei em Engenharia Civil no Centro Universitário de Patos de Minas, no interior de Minas Gerais. E durante a minha faculdade, tive a oportunidade de fazer o Ciências Sem Fronteira. E através do Ciências Sem Fronteira, eu tive a oportunidade de conhecer alguns professores, né, aqui nas universidades americanas e tudo mais. Enfim, um desses professores me convidou para voltar, né, para trabalhar para ele como assistente de pesquisa e também para fazer o meu mestrado. Ele me ofereceu condições muito boas. Eu também tenho um canal, assim como a Alice, né, que tem esse canal maravilhoso dela. Eu tenho um canal que eu tô começando agora, ainda não tive tempo de postar muitas coisas, mas eu falo bastante, né, eu vou explicar tudo direitinho, como foi o processo, os documentos, o visto, vou explicar tudo em detalhes, mas vamos lá, fazendo um resumo de como foi isso. Ele me ofereceu essa proposta para ser assistente de pesquisa, e quando você trabalha como assistente de pesquisa, você não precisa de pagar pelo seu mestrado, você só paga a taxa de matrícula, mas você não paga as aulas, né, que é o mais caro. Enfim, e além de você não pagar as aulas, você também recebe um salário que dá para você viver, né, para pagar o seu aluguel, a sua comida. Não vai ser uma vida de luxo, vai ser uma vida de estudante, mas enfim...
Eu considero a minha vida aqui maravilhosa, né? Eu tô quase formando agora, tô no meu último semestre. Nunca me faltou nada, né? Aqui os Estados Unidos é um país bom, que te dá a condição de comprar as coisas, né? Então, assim, você não precisa de muito aqui pra comprar, enfim. Apesar do aluguel, né, o custo de vida no Havaí ser bem mais alto, eu consegui sobreviver com esse dinheiro, né? Se vocês quiserem seguir o meu canal, a Alice vai deixar aqui o link pra vocês, mas meu canal é Engenheira no Havaí. Enfim, é isso aí, galera. Desejo todo mundo boa sorte, se todo mundo queira vir aqui pro Havaí, uma boa sorte. Tchau, tchau. Aloha. Além desse visto de estudante, tem o visto de intercâmbio como au pair. E au pair, gente, basicamente você trabalhar dentro de uma casa americana, de uma família americana, cuidando dos filhos deles. E você aplica numa agência e eles exigem que você tenha até uma certa idade, que se não me engano é 26 anos, para os Estados Unidos. Tem um inglês básico, tem experiência com crianças, e aí você vai fazer a aplicação, vai se apresentar e alguma família vai te aceitar. As agências, tem muitas agências que fazem isso e é uma experiência muito boa se você quiser melhorar o seu inglês, né, e ter essa experiência aqui, porque você já vem com meio que tudo certo. Mas quem vai explicar pra gente direitinho sobre como é que é ser au pair nos Estados Unidos é a minha amiga Caroline, que teve a sorte de cair aqui no Havaí, de ser au pair aqui durante um ano. Oi gente, tudo bem? Meu nome é Caroline Kaminski e eu fui au pair no Havaí durante um ano. A Alice pediu pra explicar como é tirar esse visto, né? Então, você vai através de uma agência, como ela já tinha falado, e tem duas fases, né? Pelo menos pelo experimento. A primeira você paga a agência para ela começar o seu processo, criar seu perfil, para as famílias lhe verem, aí ela lhe dá esse suporte de fotos, de texto. Você precisa de muita coisa, tipo vacina, precisa de laudo médico, precisa comprovação de horas com criança. Essa comprovação de horas são 200 horas oficiais, né? Seja como professora, cuidou de um vizinho, tipo, qualquer cuidado que você deu, né? Cuidou de criança que não seja da sua família, que se for da sua família eles não contam como experiência. Então você precisa comprovar essas horas. Também, tipo, na igreja, se você fica na salinha, aí você precisa de CNH, você precisa ter experiência com direção, você precisa ter o passaporte, né? Obviamente, e o inglês básico. Porque você não pode ir pra aprender inglês, até porque as crianças vão lhe botar no chinelo se você não souber falar com elas. Aí uma vez que você encontra o match, né, você encontra a família dos Estados Unidos que gostou do seu perfil e você também gostou da família, você tem um match, aí você começa uma outra parte do processo, que é a documentação do visto. Aí vem os documentos dos Estados Unidos, acho que é de Londres, enfim, de onde o escritório da agência for, e você tem que esperar para começar o processo do visto aqui no Brasil. Uma vez que você consegue o visto, né, você vai pra casa da família. Você fica lá um ano, pode desistir se não tiver gostado da experiência, pode mudar de família se você não tiver gostado da família. Se você tiver gostado demais, você pode estender pelo segundo ano. Esse visto pode ser para meninas, tipo, 90%, e algumas agências têm o au pair homem, o meio au pair. Você ganha uma bolsa lá de 200 horas, você tem que trabalhar 45 horas por semana. Você tem direito a um dia e meio livre, muito importante, porque esse um dia e meio pode ser fim de semana ou pode ser durante a semana, dependendo do que a família, né, a host family, precisa de você. Eu, assim, graças a Deus fui pra Havaí, porque eu também, como a Alice, odeio frio, eu odeio frio demais. Eu já tinha isso em mente, que eu não ia pra lugar frio. E eu acabei indo pra família que foi no Havaí, que é apenas uma criança e mãe solteira, que eu queria ir pra família de mãe solteira. E foi assim que eu consegui tirar meu visto, né? Através de uma agência, passei um ano nos Estados Unidos, você também tem o direito a $500 pra fazer uma bolsa, pra uma bolsa de estudos. Eu, como fui durante a pandemia, fiz online, não consegui fazer presencial. E desenvolve muito inglês, porque você fica muito tempo com criança, principalmente a minha que tinha 5 anos. Então, a minha melhor amiga lá,
E é uma experiência que eu recomendo muito. A experiência do au pair, ela faz você crescer muito, muito mesmo. Você conhece você que você não sabia que existia. Você desenvolve muito inglês e dá pra tirar um dinheiro bom, principalmente quando você volta pro Brasil. Bom, assim, né? Se você não gastar muito lá, que é impossível. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, eu tenho todo o meu passo a passo no meu canal do YouTube, Maturidade aos 20. A Alice vai deixar aqui na descrição. E vejo vocês no próximo vídeo. Aloha! E o terceiro visto que eu queria falar para vocês é sobre o visto de asilo. É um dos vistos mais sensíveis de falar, porque é gatilho para muita gente, certo? Os Estados Unidos têm uma lei que protege, que dá asilo a pessoas em situações de perseguição, seja de cunho religioso, político, racial, sexualidade, existem alguns termos. Precisa ser fundamentado, precisa ser provado, e isso realmente faz com que as pessoas precisem, né, se expor. Né? Então é um visto difícil, mas que existe. Não é um visto que eles dão muito, mas pessoas entram no processo e conseguem. Eu tenho um amigo que entrou com visto por ser gay, por enfrentar perseguição no Brasil. E hoje eu tenho uma amiga que vai estar aqui, que é a Ana. Ela vai falar para vocês um pouco, explicar um pouco como foi a história dela e como foi que ela conseguiu isso. Aloha, kakariaka. Meu nome é Ana, eu nasci em Goiás, mas sou uma cidadã do mundo e sou proprietária da Aina Dates em Oahu. A pedido da Alice, eu vim aqui explicar um pouquinho sobre o meu processo de imigração. Eu dei entrada em 2014 em um asilo político. Quem são as pessoas que podem pedir asilo político? São todos aqueles que sofrem algum tipo de tortura, ameaça à vida ou perseguição. Mas isso precisa ser muito bem comprovado através de documentos, relatórios médicos, exames psicológicos e traduções. Ou seja, é um processo muito caro e pode demorar até 10 anos. O novo governo mudou completamente as leis mudam todos os dias. Nós tínhamos um grupo que poderia pedir na minha época e hoje esse grupo já mudou. E com o novo governo, com certeza, novas mudanças virão. O asilado pode pedir o visto nas fronteiras, com ou sem documentação, ou na permanência do país dentro de 1 ano, com algumas exceções. Caso você ache que passou por alguma circunstância ou que passa por alguma circunstância que coloque a sua vida em risco e que você não tenha a possibilidade de mudar de estados no Brasil, porque isso também será questionado, eu peço que você procure um advogado de imigração especializado em asilo político. O asilo é completamente diferente do refúgio. O refúgio serve para países de guerra e você pode requerer diretamente à embaixada. No caso do asilo, você precisa estar fisicamente dentro do território americano. Eu espero que a minha experiência ajude a vocês tomarem essa decisão sobre que visto escolher, mas o mais importante, a partir do momento que você é um asilado, você não pode mais voltar para o seu país de origem. Poder você pode, mas você terá o seu visto ou o seu green card cancelado. Se existe uma circunstância no seu país de origem que coloca a sua vida em risco, é muito complicado você voltar. Então, avalie muito bem as suas relações com o seu país de origem, as suas relações afetivas e principalmente a sua disposição em ter gastos econômicos e emocionais com esse processo, porque é um processo que realmente mexe com o nosso coração. Eu espero que o meu depoimento ajude vocês a tomarem a decisão correta e procurem sempre um advogado de imigração especialista no tipo de processo que vocês precisam. Agradeço, aloha, boa sorte a todos. E o quarto tipo de visto que eu queria falar para vocês é o visto de turismo. Né? Eu sempre indico para as pessoas que não se adequam a nenhuma dessas opções que eu contei anteriormente, e se elas querem vir para o Havaí ou para os Estados Unidos para conhecer o Havaí e ter uma experiência aqui, que elas contratem uma assessoria. Gente, assessoria de visto, eu falei até nos vídeos meus no Instagram,
que a assessoria de visto, ela facilita, ela tipo assim, dá um empurrão para você. Você não tem a certeza, claro que você vai ter o seu visto, eles não te dão a certeza, mas eles vão facilitar em tudo o processo, eles vão dizer como você se veste, eles vão preencher tudo para você. Vale a pena investir, é uns R$250 mais ou menos, que você vai pagar para uma pessoa preencher tudo para você, mas eles vão explicar como você vai se comportar na entrevista, o que você vai dizer, o que você vai levar. E para mim, que vim com um visto de turismo depois, que eu vim com um visto de estudante primeiro, mas tive que voltar, porque o meu visto era só de intercâmbio, fez uma diferença muito grande eu contratar uma consultoria para conseguir o visto de turismo, entendeu? Então eu aconselho vocês, procurem na sua cidade consultoria de visto, coloquem lá no Google e procurem a melhor. E não fiquem hesitando em pagar. Vai ter muita gente ensinando na internet, mas eu não faço isso. Eu acho que a consultoria é a melhor coisa a fazer. Porque eles vão estar atualizados e explicar como tem acontecido as entrevistas, como eles têm perguntado. Então eles vão saber, certo? Então, o que acontece com o visto de turismo as pessoas tiram o visto, né, depois de tirar o passaporte. O processo é passaporte, que foi meu visto anterior, meu vídeo anterior. E a segunda parte é tirar o visto, e você vai para uma entrevista, você vai preencher toda a papelada, o seu trabalho, você vai participar de uma entrevista. A entrevista vai durar uns 3 minutos, ela vai fazer umas perguntas a você e ela vai te dar um visto. Esse visto vai durar 10 anos. Isso não te garante a entrada nos Estados Unidos. Que você, na entrada, assim que o seu avião pousar, assim que o seu avião pousar, você vai passar pela imigração e lá também vai ter uma entrevistinha rápida num guichê assim. E ali dentro, naquele guichê, ele vai te dar um tempo de permanência. Que esse tempo varia de 3 a 6 meses. Eles podem, tipo assim, te dar 10 dias se eles quiserem. Mas geralmente eles te dão 6 meses. Geralmente as pessoas têm 6 meses para ficar aqui, né? Eles perguntam, quando você vai chegar na entrevista, ele vai perguntar se você tem uma passagem de volta, é claro, porque você jamais faça isso de comprar só a passagem de vinda, porque é capaz deles já te deportar de lá. Compra a passagem de vida e de volta, né? Com um tempo que não seja demais, você vem para passar 3 meses aqui, eles vão querer que você prove que você tem dinheiro suficiente para passar esses 3 meses aqui viajando. Então, vem com a passagem com 1 mês ou com 2 semanas, mas não vem com passagem muito longa não, já experiência própria de amigos que passaram por bons bocados, maus bocados, não bons, na hora da imigração, de passar pela imigração por causa disso, que eles tinham planejado passar 4 meses aqui e compraram a passagem para 4 meses depois, e a imigração queria que eles provassem que eles tinham dinheiro suficiente. Isso aí é super difícil, eles vão revistar outras coisas, e eles são super invasivos nessa hora. Mas o que eu queria dizer para você é que o que acontece é que muitas pessoas vêm para cá e pegam esses 6 meses que a imigração te dá e tem uma experiência de trabalho, arrumam um trabalho desses lugares que pegam imigrantes ilegais, né? Porque, tipo assim, você não é considerado um imigrante legal, mas você é considerado um imigrante sem documento, porque você não tem autorização para trabalhar aqui. Com visto de turismo você não pode trabalhar. Tecnicamente você não pode, mas muitos lugares, baixo dos panos, as pessoas para trabalhar, porque eles precisam de funcionário, precisam de ajuda e contratam. Então muita gente vem para ter essa experiência e gosta e fica como imigrante, digamos, ilegal, sem documento, sem autorização para trabalhar. E a dificuldade é porque se você sair do país, se você sair depois da permanência, né, que é os 6 meses que você tem, ainda tem a opção ainda de renovar essa permanência, mas aí entra em jogo um monte de outras coisas, porque você vai precisar provar a documentação, que tá viajando, que tem dinheiro para viajar, e aí tem gente que pede essa renovação, fica mais 6 meses, quer dizer 1 ano, e fica aqui 1 ano até decidir se quer ficar de vez ou não. É a história de muitos brasileiros e pessoas do mundo inteiro que vêm para morar aqui e ficam. O único problema é que elas não podem sair, porque a partir do momento que elas saírem daqui, depois do tempo de permanência, elas não podem voltar mais. Eles dizem que é 10 anos para que você possa voltar novamente. Mas o que acontece é que dizem que às vezes você não consegue de novo o visto. Porque 10 anos é o tempo do visto, né, que eles te dão. Enfim, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu tô muito feliz de ter explicado para vocês isso. Se você tiver alguma dúvida, fala nos comentários que eu vou tá explicando para você à medida do possível. Compartilhe esse vídeo, a gente ajuda compartilhando para quem for dessa área ou para quem você sabe que tem interesse em morar fora. Se a pessoa se planejar, se preparar do jeito que for,
tá? E obrigada por ter ficado até aqui nesse vídeo. Aloha!